E aí, meu povo, preparado para mais uma aula? Eu estou preparadíssima, né? Então, anota aí logo na agenda. Produção textual, páginas 94 a 98. Vamos dar continuidade aquele assunto sobre lendas, né? Que nós vimos na aula passada. E literatura, anote também, vocês vão fazer um resumo de As Aventuras de Robin Hood, entre as páginas 35 a 44, que é exatamente o primeiro capítulo todo. Então, quem já leu e releu não vai ter dúvida. Quem não leu, infelizmente, eu não posso fazer nada. Você tem aí até 11 horas para me mandar esse resumo, né? Tem alunos que estão participando bastante, faz tudo que eu peço, tem alunos que simplesmente só coloca o nome aí na frequência e acabou, né? Mas eu não posso fazer nada por você que está nessa categoria, né? Mas estou aqui para quem quer realmente estudar, fazer, pontuar, ter atividades feitas. A referência bíblica de Provérbios 16:1 fica assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Então, nós, o homem, o ser humano, ele imagina, ele pensa, planeja, mas quem dá a resposta, de quem vem o resultado final do nosso Senhor Deus, Jeová Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém? Então, essa mensagem para você, copie na sua agenda, Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Página 94. Vai falando sobre os diferentes autores, né, que criaram suas versões. Vamos identificar na linha da lei do elemento que permite concluir que ela não possui um autor específico, porque não tem um autor, né? Nós vimos que lendas, elas passam de pai para filho, é recontada, ou pela oralidade, e lá não vai dizendo, não tem a fonte, o texto, quem fez, quem escreveu, não tem um autor, não existe isso. Qual é importante as lendas serem registradas por escrito? É a valorização da conservação da cultura dos povos a quem pertence essa história. A lenda é um gênero narrativo ficcional. Eu falei muito na aula passada, só um breve comentário. Você vai ler a questão 5A e B, vai estar respondendo, né? Os personagens dessa história, que confirma que ela é ficcional. E na questão 6 também, vai estar falando por que a importância da prática para os indígenas. Por que eles tinham a mania, né, de contar essa lenda em volta, né? Eles falam que dançam para fazer o Jurutaí cantar, né? Então, o Jurutaí é um pássaro, realmente existe lá, e vai contando os fatos reais da floresta amazônica, o rio Amazonas, né? Como tudo surgiu, como tudo está lá. Para os indígenas, a página 95, a natureza é algo sagrado e eles acreditam que ela é habitada por seres fantásticos. Esses personagens pertencem à nossa cultura folclórica e muitas lendas sobre eles foram produzidas. Quais personagens de folclore você conhece? Muito íntimo, muito pessoal essa daqui. No primeiro parágrafo, fala da lenda do nosso pássaro, né? Do nosso Jurutaí, está dizendo que indica um tempo em que as ações correram. Empregadas expressões que indicam o tempo que as ações correram. Identifica essas expressões, relaciona suas características do tempo das lendas, né? Que palavra, Xená, que dá para dizer que passou o tempo, né? Aí tem a palavra muito tempo, atrás, uma noite, são as expressões que tem lá no texto, dizendo para dar a mudança de tempo, né? De horário de noite. Por quê? Não tem uma hora que foi meia-noite, foi 5 horas, foi 6 horas, porque a lenda não tem hora indeterminada, ok? No segundo e terceiro parágrafo é narrada a tentativa de Jurutaí se aproximar da lua. Pareça emprega essa descrição e diversos adjetivos. Por que esse recurso é importante na lenda? Porque tem tanto adjetivo em uma lenda. Para a imagem visual do voo, né? Para poder imaginar ele voando, para sentir o cheiro das folhas, imaginar o sofrimento do pássaro. Então, os adjetivos é para quando nós, leitores, estamos lendo uma lenda, ficar realmente se colocando no lado do personagem, no lugar dele. Até você imagina você sobrevoando, sentindo o cheiro da água, então por isso tem os adjetivos. Identifique a personificação empregada no quarto parágrafo da lenda. Qual é o efeito desse recurso em uma lenda? Eu falei personificação para vocês em figuras da linguagem. Personificação ocorre quando o animal, no caso Jurutaí, pratica uma ação humana, né? Então, quando eu estou escrevendo um texto, uma história, uma poesia, seja o que for, que eu dou para um animal características que só podem ser de um ser humano, isso eu estou usando a figura de linguagem chamada personificação. E vai explicando, né? Por que é importante? Que é para fazer realmente sentir os sentimentos, né? Sentir o que está acontecendo, ele chorar. E ele vai reforçando a ficção da lenda, tá bom? Então, eu sempre ter isso nas lendas. No trecho
Jurutaí bateu as asas, subindo, subindo até lá, ficar rarefeito. Qual é o efeito de sentido da repetição? Ó, outra figura de linguagem, a repetição dos verbos no gerúndio. Por que gerúndio? Nós vimos particípio gerúndio, né? Quando termina em indo, está no gerúndio, né? Não esqueçam disso, tá? Então, subindo, subindo. Isso aqui está no gerúndio, que terminou com indo. A repetição dos versos no gerúndio, subindo, subindo, indica o quanto Jurutaí havia subido, enfatizando assim o esforço da sua ação para chegar até a lua. Então, no gerúndio, essa repetição, você começa a imaginar ele realmente voando, 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 se esforçando e subindo para resolver, né? Tentar resolver o seu problema, a sua causa. Lá na página 96 tem ler outra lenda que explica a origem do rio Amazonas. Você vai ler, tá bom? A origem do rio Solimões, tem uma pequena lenda. E de acordo com essa lenda, como teria surgido o rio Amazonas? Você vai ver aí, ó, tem a ver com laje, tem a ver com lua, com tristeza, tá bom? Tem a ver de separar do sol, por quem estava apaixonado, né? Então, mais um fruto da imaginação indígena. Lua apaixonada pelo sol, eles não se encontram nunca, então você vai lendo aí a lenda e vai descobrindo como para ele surgiu o rio Solimões, né? Que é um dos nomes do rio Amazonas também. Em que sentido essa lenda se aproxima à lenda de Jurutaí? Lembrar que o pássaro é apaixonado pela lua e aqui a lua pelo sol. O que eu posso botar de comparação? Apresentam o quê? Tanto tem a paixão como tem a explicação do rio Amazonas. Tanto a lenda do Jurutaí como essa lenda está mostrando a origem do rio. Qual é a principal diferença entre as duas lendas? Eu vou explicar a principal diferença. Uma é o surgimento do rio, foi o choro, e na outra, você vai dizer o quê? A partir das lágrimas da lua, né? Então, uma está falando do pássaro, outra está falando da lua. E com certeza, se fosse inventar outras lendas também para o surgimento, aconteceria. Nas duas lendas, a lua aparece envolvida em situações amorosas. Qual a principal diferença? O que tem diferente na da Jurutaí? A diferença é essa. O que tem de semelhante entre esses personagens? O que você pode mostrar? Você vai falar da paixão do pássaro pela lua, da paixão de lua e sol, tem a semelhança de amores impossíveis, e que semelhanças tem. Então vocês têm que ler de novo as duas lendas e dar a sua resposta. Lembrando que tia Raquel não quer resposta pela metade não, tá? Com base nas respostas dessa questão D, é possível perceber que as lendas podem apresentar diferentes versões para o mesmo fato. Agora pesquise, ó, agora é hora de pesquisar, que eu disse na aula passada, vocês iriam pesquisar. Outra lenda sobre o surgimento do rio Amazonas. Faça um resumo e compartilhe oralmente com a classe. Gente, é muito importante essa questão aqui no dia de hoje. Vocês vão ter que pesquisar aí no YouTube de vocês na sua casa uma outra lenda, não pode ser nenhuma dessas duas aqui, que fala como surgiu o rio Amazonas, e vai ter que fazer um áudio, mandar para mim, e aqui nessas linhas aqui do livro, nessas 5, 7 linhas, vai ter que fazer o resumo dessa lenda. Vocês entenderam bem? Eu só vou pontuar quando eu ouvir o áudio seu falando do rio Amazonas, tá bom? E lá na página 98 é só aquele esquema do que é, do que não é uma lenda. Voltando agora à literatura rapidamente, eu quero um resumo. Tinha quantas linhas? 15 linhas é o suficiente. Eu só quero que vocês me contem o que aconteceu entre as páginas 35 e 44, que fala que Robert torna-se Robin. Vocês vão contar aí toda a história aí, que ele era Robert, até chegar no Robin, entre a página de número 35 até a número 44. Então é isso. Leia Robin Hood, produção textual, pesquise a lenda, manda áudio para mim, manda foto, manda atividade. Beijão. Amanhã, sexta-feira, temos muito português, tá? Tchau, tchau.